Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal sobre advocacia criminal, direito penal e processo penal. Nós estamos estudando o Código de Processo Penal, artigo por artigo. Estamos no trecho do Código Penal que trata dos julgamentos pelo Tribunal do Júri Popular. Hoje nós vamos estudar o artigo 413 do CPP, que encerra a instrução de primeiro grau, a primeira fase do júri popular. O artigo 413 ele trata da decisão de pronúncia. Ele está ali na seção 2 desse capítulo, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Abra o seu Código de Processo Penal, acompanhe a leitura, que é muito importante. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. O artigo traz a regra. O juiz pronunciará o acusado com as duas hipóteses para a pronúncia. Se ele estiver convencido da materialidade do delito, materialidade, gente, nos crimes de homicídio, ela é representada pela existência do corpo, do exame de corpo de delito. Encontraram um corpo, apareceu um corpo morto na rua, no matagal, a polícia encontrou, investigou, conseguiu identificar o autor, ou tem indícios do autor, aí já é o segundo requisito, né? Indícios suficientes de autoria ou de participação. Bom, aqui o bicho começa a pegar, porque na primeira fase do tribunal do júri, na hora que chega na decisão da pronúncia, você vai encontrar no seu dia a dia uma discussão muito grande se aquela prova efetivamente serve para poder pronunciar o réu. Por quê? Geralmente você vai ver uma prova sobre autoria muito frágil, com muita dúvida, e você vai encontrar muitos juízes que lavam as suas mãos. O que significa lavar as suas mãos? Ele se ampara num fundamento chamado indúbio pro società, que na cabeça do pensador jurídico seria um princípio geral de direito aplicado aos casos do tribunal do júri. Agora, o grande problema é que esse princípio ele não tem base legal, ele não está previsto em nenhuma lei infraconstitucional e ele também não está previsto na nossa Constituição Federal. Pelo contrário, a nossa Constituição Federal diz que todo cidadão investigado será tratado como inocente até que se tenha uma decisão com trânsito em julgado. Sempre vale, na verdade, a regra do jogo é o indúbio pro réu. Só que nos casos do júri, nos últimos 50, 70 anos no Brasil, nós temos trabalhado com esse pensamento jurídico do indúbio pro società. Com a mudança das regras sobre absolvição sumária, já na resposta à acusação e tal, nós defendemos que o magistrado não pode mais trabalhar com indúbio pro società. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão corajosa e independente no julgamento de um habeas corpus. Ele concedeu um habeas corpus de ofício para despronunciar o réu, para anular uma pronúncia, com base justamente na inconstitucionalidade do indúbio pro società. Eu vou trazer esse acórdão para o canal e vou comentar ele mais na frente. Mas o que você tem que ter principal aqui na cabeça é que o juiz, para pronunciar, precisa ter a materialidade. Aí você pode fazer uma pergunta, Leonardo: existem crimes de homicídio que o corpo não apareceu? Existem. Existem crimes de homicídio onde o corpo não apareceu. Agora, esses julgamentos são muito perigosos. Eles podem causar muitos erros. Você pode colocar muitas pessoas inocentes na cadeia se não prestar atenção, tá? Nós aqui no Brasil temos um caso clássico, que é o caso dos irmãos Naves, lá na década de 30. Ele é histórico, quase todo estudante de direito é obrigado a ler sobre esse caso, e pode gerar muita controvérsia, muito debate, e indícios suficientes de autoria. Muitos doutrinadores defendem que a pronúncia ela é uma decisão interlocutória,
é uma decisão de mudança do rito, tanto que o recurso cabível não é uma apelação criminal, o recurso cabível é um recurso em sentido estrito, tá? E que por esse motivo o juiz não precisa se aprofundar muito. Meros indícios de autoria justificam a pronúncia do réu. Então, muito perigoso também esse pensamento jurídico. Há uma grande chance de mandar para o banco dos réus, nos julgamentos do júri popular, pessoas que são inocentes, porque trabalhou-se com previsão, com conexão de ideias e de provas para poder pronunciar aquela pessoa. Muito perigoso. Vamos em frente? Acompanhe. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado, especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Bom, o texto aqui, ele já traz uma receita técnica de como a pronúncia será escrita, como ela será elaborada. Prestaram atenção? Ela vai se limitar à indicação da materialidade, o corpo, quem é a vítima, onde o corpo foi encontrado, como o assassinato foi praticado, né? Vai mostrar quais são os indícios de autoria. Olha, eu estou pronunciando fulano de tal por esse motivo, por essa prova ou por essas provas, né? E o juiz vai expressar qual é o dispositivo legal. É o artigo 121, inciso tal. Nesses incisos, ele vai tratar do que? Das qualificadoras. Ele vai dizer se o homicídio é simples, ou se tem uma qualificadora, 2, 3, 4, se tem o feminicídio no meio. Ele precisa explicitar qual é o dispositivo legal e ele precisa articular fundamentos, né? Ele precisa produzir um texto ali que vai servir de base para a acusação e para a defesa no julgamento do tribunal do júri, explicando também se existe alguma causa de aumento da pena. Importante, está no final do texto aqui. Bom, vamos em frente. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Bom, a aplicação desse dispositivo trazido pela alteração de 2008 é muito singela. No dia a dia você não vai encontrar, talvez 1% dos juízes viva esse momento de ter um crime afiançável. Na grande parte das vezes os homicídios são inafiançáveis, os delitos julgados ali com qualificadoras e tal, são inclusive crimes hediondos, né? Então você quase não vai ver isso na prática, muito difícil viver, tá? Continuando, parágrafo 3º do artigo 413. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Muito bom, né? Você tem a regra aqui no sentido de que no momento da pronúncia, o juiz ele é obrigado a decidir se vai manter aquela prisão, se vai revogar, se vai substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, se ele vai, se o réu estiver solto, se ele vai prender, tá? Quer dizer, o artigo traz mais uma hipótese de discussão sobre a necessidade de manter a prisão. Traz a ótica nova do legislador brasileiro, que é qual? Evitar a prisão ao máximo que se puder. Esse é o pensamento jurídico que permeia a mente do legislador. Ele ainda não contaminou a sociedade e o judiciário. Os juízes ainda têm mania de querer deixar todo mundo preso, de prender todo mundo. Isso precisa mudar. A regra no processo penal é a liberdade, não a prisão. A prisão é a regra
para o cumprimento de pena. E nós sabemos ainda que tem muitas penas que não se cumprem com prisão, porque já podem começar no regime aberto. Claro que aqui nós estamos tratando do crime de homicídio, fatalmente as penas começarão no regime fechado. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal, faça sua crítica, seu comentário, dê uma dica aí para que a gente possa fazer um vídeo para você. Forte abraço, fique com Deus.